Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra e nos mares e em todas as suas profundezas. Numa outra versão diz: tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Foi decisão de Deus, né? O título que eu quero trabalhar nessa noite foi a decisão de Deus. Deus decidiu. Se a gente estava ali sentado um pouquinho, né, meditando um pouco e adorando a Deus, né, muitas pessoas têm dificuldade de receber alguma coisa da parte de Deus, porque elas não entenderam ainda que foi Deus que decidiu. Deus, Ele decidiu tudo a nosso favor. Quando Ele entregou Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele não poupou para si, antes entregou por nós, foi decisão dEle. Muitos se acham pessoas que, eu não me acho merecedor. Se você não se acha, mas foi Deus que decidiu por você. Então todas as coisas Deus, Ele decide a nosso favor, né? Então a decisão partiu dEle em favor da minha vida, da sua vida, amém? 1 Coríntios 15, 45, o apóstolo Paulo está dizendo: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, o espírito vivificante. Então o primeiro homem, Adão, ele se tornou o quê? Um ser vivente. O último Adão, não é o segundo, mas o último, né? Então tem versões até que fala, mas é o último Adão, porque se fosse o segundo, daria a entender que poderia vir o terceiro ou o quarto, mas é o último. Fala do quê? Do espírito vivificante. O último Adão, espírito vivificante. Então Jesus Cristo, Ele nos vivifica e nos dá esta vida que o apóstolo Paulo ele está falando. Então Adão, ele morre, um ser vivente. Adão morreu. Adão era o quê? Um ser vivente. Ao contrário de Cristo, pois Cristo ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo. Amém? Aonde, pastor? À direita do Pai. E em nós, pastor, quem ficou? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo em nós é um espírito vivificante. Preste bastante atenção. Se nós entendermos isso, né, sobre o que o apóstolo Paulo ele está falando aqui assim, faz toda a diferença na nossa vida. Faz toda a diferença. Então, em nós, um espírito vivificante. Só a palavra vivificante, se a gente prestar um pouquinho de atenção, quer dizer o quê? Que nos mantém vivos. Você está vivo, amém? Você está vivo, amém? Então, quando diz nos mantém vivo, ele quer dizer nos mantém para cima. Ele nos mantém para cima, como cabeça e não como cauda. É isso que ele está falando aqui assim. Então o Espírito que diz, já deu certo, já foi feito, amém? Então é isso que ele está falando. Então ele está dizendo continuamente, é o mesmo que ele esteja dizendo continuamente: ei, meu amado, minha amada, eu estou contigo. Eu estou com você, você jamais está só, jamais eu te deixarei. É isso que ele está falando. Então é assim que o Espírito vivificante, o mais poderoso, se eu pudesse dizer, energético. Aqui me disseram que o pessoal de Balneário toma bastante energético, é verdade isso aí? Não, né? Mas todo mundo conhece o que é um energético, né? Então o pessoal que toma um energético é para quê? Para dar um up, para dar uma erguida, para dar como o pessoal diz, uma avivada no camarada, assim, né? E se nós formos ver, o Espírito vivificante é o mais poderoso energético, muito maior, mais poderoso de todos os energéticos que o homem criou. E esse energético é um energético celestial, um energético que não precisa toda hora tomar para dar um up, mas é um energético que se toma uma vez e ele age para sempre. Ninguém gostou desse energético. Essa propaganda não valeu nada, mas tudo bem, para mim tem valido. Então, quem toma um energético sempre toma para dar um up. Quem tem o espírito vivificante, ele tomou uma vez só e ele vai estar sempre para cima, amém? Primeiro ponto, ele veio para ser manifesto. Quem, pastor? O espírito vivificante.
Então, logo, aquele que está dentro de mim, dentro de você, ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar e vai fazer toda a diferença. E ele tem feito. A pastora Cristiane falou ali assim, dando alguns exemplos de alguns milagres. Por que esses milagres aconteceram? Porque o Espírito vivificante está fazendo a diferença nessa pessoa. É por isso que ele foi curado, é por isso que ele está experimentando os milagres. Então, esse Espírito de Deus, o Espírito vivificante, ele faz a diferença na nossa vida. Porque quem bebe o energético, bebe para fazer a diferença. Quem recebe o Espírito Santo, ele recebeu para fazer a diferença. Amém? Ele recebeu. Então, essa vida conduzida pelo Espírito vivificante, ela é manifestada, não tem como não ser manifestada, não tem como não ficar escondida essa vida. Então, quando nós tivemos um encontro com Cristo, a nossa vida não é mais a mesma. Amém? Você conhece aquele crente angolista, não? Aqui em Balneário conhece, aqui nem galinha a gente vê por aqui, né? Quanto mais angolista, né? Mas tem aquele camarada que diz, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Esse é o crente angolista, né? Então ele sempre está ali, né? O angolista sempre fala, estou fraco, né? Estou fraco. Meu amado, minha amada, ouça, quem tem o Espírito Santo, ele pode até se sentir fraco, mas da boca dele sai, estou forte, estou forte, estou forte, estou forte. É assim que ele pode até se sentir fraco, mas da boca dele sai, estou forte. Diga o fraco o quê? Povo inteligente, pensei que alguém ia dizer, estou fraco. Não, isso é bem cuidado, as ovelhas aqui são bem fortalecidas, glória a Deus. Então o apóstolo Paulo diz, diga o fraco, eu sou forte. Como que o fraco pode dizer que ele é forte? Pastor, isso aqui não é uma controvérsia, não. Olha o que a Bíblia deixa bem claro. Então, pelo Espírito Santo que nele reside, pelo Espírito vivificante, eu posso dizer, eu posso estar fraco, mas da minha boca eu digo, estou forte, sou forte, porque isso aqui é a palavra de Deus. Pode até se sentir doente, mas da boca dele sai, estou curado. Como? Pelo Espírito vivificante, que confirma pelas chagas de Cristo, nós já somos sarados. Não seremos, nós já fomos, amém? Algo que já foi realizado no corpo de Cristo. A pessoa ele pode até estar sem dinheiro, mas da boca dele sai, sou próspero, sou um abençoado. Veja, é isso que o Espírito Santo, o Espírito vivificante, ele faz na vida de um homem e de uma mulher que teve um encontro com Cristo. A pessoa pode até se sentir derrotada, mas os lábios dela saem, eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor naquele que não só me amou, mas me ama, continua me amando. Sou mais que vencedor, amém? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, aquele que começou essa boa obra em mim, há de concluí-la. Se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Agindo Ele, quem vai impedir? Ele é o Senhor, Ele é o meu pastor, Ele não me faltará. Pastor, mas daí já é demais, pastor. Não é demais. É o Espírito vivificante que move a me posicionar dessa forma. É assim. Não é uma mentira, pastor, mas a circunstância. Não quer dizer que aquela circunstância não é real. Sim, mas quem está dentro de mim faz com que aquela circunstância seja transformada, que eu veja de uma forma diferente. A pessoa pode até se sentir angustiado, mas ela diz, Deus, Ele é o meu socorro, Ele é o meu escudo, Ele é meu socorro bem presente, é meu escudo, meu baluarte, torre forte, meu refúgio. É assim que o crente que tem o Espírito vivificante, ele age dessa forma. É assim que a palavra está dizendo. Então, somente o conhecimento da graça faz isso se tornar realidade na nossa vida, na vida de um homem, de uma mulher que teve um encontro com Jesus. Se você teve um encontro com Jesus, é assim que a gente tem que se mover. É dessa forma. Então o encontro com Jesus é o encontro com o que, pastor? Com a verdade. Encontro com Jesus não é, mas eu tive um encontro com Jesus. O que aconteceu? Você teve um encontro com a verdade. Você teve um encontro com a graça, você teve um encontro com a palavra. Veja o que diz Lucas 10, versículo 19. O próprio Jesus falando, eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano.
nada lhes fará dano. Você pode crer nisso? Você crê nisso? E Jesus está falando aqui assim, Ele dará ou Ele já deu? Já deu. Então Ele já deu autoridade para quem? Para cada um que creu na verdade, que creu em Jesus Cristo, que teve um encontro com a verdade. Então para os seus que crerão nele ainda. Você sabe que quando Jesus ele usa aqui cobras e escorpiões, ele está usando esse exemplo para falar de demônios, falando de espíritos malignos que se levantam contra nós todos os dias. Você talvez não enxergue, você não vê, talvez alguém tenha esse dom de ver o reino espiritual, mas você vendo ou não vendo, eles estão aí sempre se levantando contra as nossas vidas, sempre. Eles não nos dão trégua, né? Mas graças a Deus que Ele nos guarda, né? Ele nos guarda, mas Ele também nos deu esse poder para nós usarmos contra aqueles que se levantam contra nós. A gente vê quanta coisa acontecendo na nossa nação nesses últimos dias, e muitas pessoas se levantam contra as pessoas, mas a Bíblia, Jesus falou, Ele nos deu poder e autoridade contra aqueles que agem na vida das pessoas. Essa é a diferença. E quando Jesus, ouça isso aqui, né? Quando Jesus Cristo ele fala comigo e com você, Ele está nos dando autoridade sobre aquilo que tinha ou quer ter autoridade sobre as nossas vidas. Quando Ele diz, eis que vos dei autoridade, Ele está falando que Ele está nos dando autoridade sobre aquilo que tinha ou quer ter autoridade sobre nós. Veja Marcos 4, versículo 35 em diante. Naquele dia, ao anoitecer, disse Ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Veja o que Jesus ele está falando aqui. Nós vamos para onde? Para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo. Diga comigo, dormindo. Com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja, meu amado, minha amada, né, que nós estamos falando sobre o Espírito vivificante. É o Espírito que Ele está em nós, que vive em nós, que gera vida e não morte. Amém? Você concorda com isso? Então nós estamos falando de quem? Daquele que faz diferença. Quando nós estamos falando do Espírito Santo, e muito tem se falado, talvez muito você já tenha ouvido sobre o Espírito Santo, e o que nós precisamos entender, quando eu ouço sobre o Espírito Santo, eu estou ouvindo sobre aquele que faz a diferença. Nós não estamos ouvindo sobre um homem, sobre um pastor, sobre uma pessoa, talvez que tenha fama, que esteja na mídia toda hora, mas nós estamos falando daquele que faz diferença. E a gente pode ver nesse episódio que os discípulos estão com Jesus antes da cruz. E nós estamos com Jesus depois da cruz, com aquele que ressuscitou, amém? Então eles estão no meio de uma tempestade, estão enfrentando uma tempestade, e um detalhe que nós precisamos saber, e que faz muita diferença na nossa vida, algo muito importante é que assim, eles estão enfrentando uma tempestade por obedecerem a Jesus. Quantas vezes a gente ouve falar, pastor, eu estou enfrentando uma luta aqui assim, não entendo por que eu estou enfrentando essa luta, se eu estou procurando fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Os discípulos talvez enfrentaram uma das maiores tempestades deles por obedecer a Jesus. Veja que nem sempre você está passando alguma coisa, o que eu fiz de errado? Não, na nossa mente, a nossa alma logo quer nos acusar que a gente está fazendo alguma coisa de errado, por isso estão passando por essa luta. Não, os discípulos aqui, eles talvez enfrentaram a maior luta, mas por eles estarem ouvindo a palavra de Jesus, porque Jesus diz, embarque.
Eles estão sofrendo uma das maiores lutas porque eles estão obedecendo a Jesus. E a Bíblia deixa bem claro que Jesus, ele está dormindo e eles desesperados. Veja, Jesus dorme no barco, ele está dormindo no mesmo local onde tem 12 marmanjões desesperados, pensando que iriam morrer. E eles vão até Jesus, o acordam e ainda falar: Jesus, ei, você não percebe? Você não está percebendo que nós vamos morrer? Você não está vendo, Jesus, que meu marido foi embora? Você não está vendo que a comida já acabou, Jesus? Você não está percebendo que eu já estou 1 ano desempregado? Não vê que as finanças estão acabando, que o meu filho está doente? Jesus acorda, repreende o vento, acalma o mar e depois repreende os discípulos. Repreende o mar, repreende o vento, acalma o mar, depois repreende os discípulos, chamando a atenção deles. Você sabe por que Jesus chamou a atenção dos discípulos? Porque eles se deixaram dominar e não usar aquilo que eles tinham. Por isso Jesus, ele chama a atenção dos discípulos, por eles se deixarem se dominar e não usar aquilo que eles tinham recebido de Jesus. O medo os dominou e a fé que tinham eles não usaram. 2 Timóteo 1,7, o apóstolo Paulo diz: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Segundo lugar, segundo ponto e o último: no descanso que obtenho a vitória. No descanso eu obtenho a vitória. É muito importante você aprender isso. No descanso nós obtemos a vitória. Você sabe que o que ele quer nos ensinar nesse texto? Se você puder anotar, veja bem claro. Se eu tiver coragem de descansar no meio da tempestade que está me assolando, eu vou ter coragem de fazê-la parar. Na tempestade que nós estivemos enfrentando, se você tiver coragem de descansar nela, é nessa que Deus te dá poder para fazê-la parar. Pastor, o senhor não sabe a tempestade que eu estou enfrentando com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, com a minha saúde, pastor, minhas finanças, na minha empresa, meu Deus do céu, no colégio, na faculdade, no meu grupo familiar, no meu ministério. Ouça isso, meu amado, minha amada. Se você tiver coragem de descansar no meio dessa tempestade, você vai ter domínio, coragem para fazer cessá-la. Você entendeu nisso? Aqui, eu não sei porque estou falando de tempestade, é porque o pessoal de IBC é mais sossegado, mas nós estamos trazendo o exemplo de Blumenau, lá tem bastante tempestade lá. Aí vira e mexe, pastor, as pessoas querem desistir. Por que ninguém quer desistir quando as coisas estão bem na vida dela? Não sei por quê. Na lua de mel, você já viu alguém desistir do casamento na lua de mel? Não. Mas passou 3 meses, passou 6 meses, passou 1 ano, eles querem desistir. Mas na lua de mel, eu nunca cheguei a atender um casal que estava desistindo na lua de mel. Ah, pastor, hoje, meu Deus do céu, quanto olhei na minha conta, está lá 20 mil reais, não sei o que fazer com 20 mil. Me deram um carro novo, casa, emprego, e ninguém quer desistir. Agora vem uma lutinha, vem uma tempestadezinha, daí o camarada, não, porque eu vou jogar tudo fora, vou chutar o balde, e já não aguento mais, e já não vejo hora de ser arrebatado, e só estou orando, hora Maranata vem Jesus. Então, né? E aqui no meio da tempestade, a tempestade que eu tiver coragem de descansar, é nessa que eu tenho domínio para cessar. Então, se nós entendermos, né, como igreja, que as tempestades elas vêm, né? O vento soprou sobre aquele que construiu a casa na rocha, como aquele que construiu sobre a areia. A tempestade veio contra as duas. Então não é que na nossa vida não vem lutas e dificuldades, vem, só que Jesus já nos capacitou para fazer o quê? Fazer com que ela cesse, fazer com que ela bata em retirada. Então, meu amado, minha amada, ouça, descansar é o mesmo que confiar.
Descansar é o mesmo que confiar. Quando eu confio, eu descanso. Sem confiar é o mesmo que sem descansar. Então, para eu dominar o que quer me dominar, eu preciso descansar. Eu preciso descansar. E descansar aonde, pastor? Onde é que eu tenho que descansar? Cruzar o braço? Não, não é esse descanso que a palavra está dizendo, mas eu preciso descansar onde? Na palavra de Deus. Descansar nas promessas de Deus. Por quê, pastor? Porque todas as promessas de Deus têm o sim de Deus. E em Cristo. O sim de Deus em Cristo e o amém por nós declarado. Veja 2 Coríntios 1, versículo 18 em diante. Todavia, como Deus ele é o quê? Fiel. Deus ele é fiel. Diga, Deus é fiel. Nossa mensagem a vocês não é sim e não. Não é talvez, pode ser não. Pois o Filho de Deus, veja, o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês, por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim, sempre houve sim. Não tem com Jesus. Então, o versículo 20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, veja, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós. A glória de Deus. Veja, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo. Tem em Cristo o sim. Por isso, vírgula, por meio dele, por meio de quem? Por meio de Cristo. O amém é pronunciado por nós. Então, quando você diz amém, você está dizendo eu creio. Creio no que? Nas promessas que Deus tem para a minha vida. Pastor, mas o texto não está dizendo que as promessas têm em Cristo sim e nós. Mas você entregou a sua vida para Cristo? Sim ou não? Você entregou ou não? Entregou. Ok. Então, pastor, veja o que o apóstolo está dizendo em 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Você se uniu com Cristo? Vocês são dois espíritos. Quem se une a uma mulher, o marido uma mulher, a mulher o marido é o quê? Uma só carne. Quem se une a Cristo é o quê? Um só espírito. Então, se todas as promessas, quantas, pastor, tem os estudiosos, eu ainda não fiz o cálculo, ainda não consegui chegar lá, mas é de 7, 8 mil promessas. Então, de 7 a 8 mil promessas tem o sim em Cristo. Quem se uniu a Cristo é um espírito com ele. Então, cada promessa já se cumpriu em Cristo. Cristo está na minha vida, Cristo está na sua vida. Então, as promessas estão na nossa vida. Já tem o sim. Ah, pastor, será que é da vontade de Deus? Não, se é promessa, é vontade de Deus. Não tem que orar, Pai, não, é a promessa de Deus. Veja Hebreus 4, versículo 10 e 11. Hebreus 4, versículo 10 e 11. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, versículo 11, portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Você sabe que tem bastante teólogos aí que assim, depois, se eu estiver errado, me corrijam depois. Mas você que é estudioso da Bíblia, né, e você vai encontrar, né, bem claro que o único esforço, Nova Aliança, Novo Testamento, o único esforço você vai encontrar o único esforço meu e seu como filho, como filha de Deus, que nós precisamos descansar, né, no meio das tempestades. Você pode ver o único esforço nosso como filho que nós já somos, que nós precisamos, e parte totalmente de nós, é descansar. É o mesmo que confiar em Deus. E esse esforço requer de todo cristão. O único lugar na Bíblia que você vai encontrar sobre fala de esforço, no Novo Testamento, na graça de Deus, é esse esforço. Veja que o apóstolo Paulo, eu creio que o apóstolo Paulo que escreveu, diz assim: esforcemo-nos por entrar nesse descanso.
Quer dizer o quê? Se esse descanso fosse fácil, ninguém precisava se esforçar. Mas hoje o problema que a gente enfrenta é porque as pessoas chegam no meio da tempestade, da luta, da dificuldade, ela não consegue descansar, porque é o mesmo, quer dizer, ela não consegue confiar. E para entrar no descanso eu preciso me esforçar. Imagina, para descansar eu tenho que me esforçar. Eu saí de Blumenau para descansar em Balneário, só que eu tenho que me esforçar para descansar. Mas eu já não saí para descansar, mas eu tenho que me esforçar para descansar. Quem que se esforça para descansar? Estende a rede, chimarrãozinho do lado, água de coco. E agora eu tenho que me esforçar, pastor, estou me esforçando. Estás fazendo o quê? Carregando pedra? Não, estou aqui na rede. Tá, mas isso é esforço, estou me esforçando para descansar, pastor. Veja que o único esforço como filho é o esforço para descansar. E se a gente for ver quantas pessoas elas estão desistindo por não se esforçar a entrar no descanso. Porque entrar no descanso é confiar. Então a salvação é de graça, mas permanecer usufruindo nela demanda esse esforço para descansar na palavra de Deus. Então, se eu não consigo dormir no meio de uma tempestade, ouça, significa que falta de manifestação da minha fé. E se não tem manifestação da minha fé, logo não tem autoridade para fazer a tempestade cessar. Se eu não descanso, eu não exerço fé. Se eu não exerço fé, a tempestade acaba me dominando, trazendo prejuízo sobre a minha vida. Romanos 1, versículo 17. Portanto, no Evangelho, onde é que é? No Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, de onde? Princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós nascemos para viver pela fé. Você crê nisso? Nós nascemos, o justo, meu amado, minha amada, ouça isso. O justo só tem uma forma de viver: pela fé. Não tem duas formas de viver. O justo, quem foi justificado em Cristo, quem foi perdoado, quem teve os seus pecados perdoados, a Bíblia está dizendo, o justo ele só tem uma forma, uma maneira de viver, é pela fé. Não tem outra forma de viver, só pela fé. É só pela fé. O justo não vive pelo dinheiro, ele não vive pela saúde, se está empregado, se está vendendo muito, se tem um casamento estável, se tem a casa própria, se tem um carro novo, se viaja muito, se tem vários diplomas, se comprou mais uma roupa nova. Não, o justo, ele, quem foi justificado por Cristo, ele vive pela fé. Vive pela certeza, vive pela verdade. Aliás, é a real da vida do cristão, viver pela fé. Amém? Todas as coisas podem nos faltar, mas a fé não. Não pode. Todas as coisas podem faltar, mas a fé não. Pois se a fé não estiver presente na nossa vida, na vida de um homem de Deus, aí as coisas ficam difíceis. Daí fica difícil. Então as coisas podem faltar, mas se eu tenho fé, eu tenho certeza de que tudo que eu preciso, eu posso acessar todas as coisas, porque elas já me foram dadas. Amém? Pode faltar, pode estar faltando, pastor, a minha realidade é essa, ok, mas você é um homem de fé, uma mulher de fé? Sim, pastor, eu sou. Então você tem acesso a todas as coisas que Cristo conquistou para você. Pastor, onde é que está escrito isso? Romanos 8,32. Romanos 8,32 diz assim: aquele que não poupou. Você sabe o que é? Aqui me falaram, pastor Marcelo, que o povo que mais tem poupança forrada, pessoal da Betel, que assim, todo tem poupança, e aquelas poupanças bem, né? Alguns têm problema de coluna, mas fiquei sabendo que eles botam debaixo do colchão, né? Daí, lógico, tem uma montanha ali, né? Vai deitando de mau jeito, né? Aí fica com dor na coluna, né? Mas aqui é o povo que tem poupança gorda, aquelas poupanças fortes. E você sabe o que é uma poupança, né? Quem faz poupança, ele faz o quê? Ele poupa para... Está poupando, ele está guardando para o vizinho.
para si. É assim, né? Quem poupa, poupa para si. Então veja que Paulo está falando daquele que não poupou, ou seja, aquele que não guardou para si. Está falando de Deus, aquele que não guardou para si, né? Ele não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, por todos nós. Como não nos dará com ele e de graça? Aquelas campanhas agora que tinha aqui na Betel, aqui não faz campanha, né? Nunca teve campanha aqui, né? A vizinha, né, que faz campanha, né? Veja, aquele que não guardou para si o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Ele entregou por você, não? Entregou por todos nós. Como não nos dará com ele? Com ele com quem? Com Cristo. Porque ele está falando que não poupou o filho para si, antes entregou o filho por nós. Então ele diz, se ele não poupou o próprio filho, ou seja, o que ele tinha de melhor, como que ele não nos dará com ele, com Cristo, e de graça, todas as coisas? Quantas coisas? Todas as coisas. Então veja, meu amado, minha amada, que o nosso Pai, Ele fez por mim e fez por você. Nos deu Jesus para morrer no nosso lugar, para nos perdoar, nos justificar, nos fazer herdeiros de Deus, herdeiros do mundo. Veja, o mais difícil Deus, o nosso Pai fez por nós, entregar Jesus. E o apóstolo está dizendo, como que Ele não nos dará com Ele? Veja, se Ele deu o melhor, se Ele não poupou o melhor para Ele, mas entregou por nós, como que Ele não vai dar, através de Cristo, todas as coisas? Todas, veja, Ele deixa bem claro, como não nos dará com Ele, com Cristo, através da sua morte, da sua ressurreição, e de graça, todas as coisas, todas. Então, agora eu faço uma pergunta, se Ele deu, a Bíblia está dizendo que Ele deu, sim ou não? Vocês concordam com a Bíblia? Não? Vocês creem na Bíblia? Não? Creem na palavra de Deus? Sim ou não? Creem. Então Ele está dizendo que Ele nos deu. Quantas coisas? Então, pastor, se Ele me deu todas as coisas, eu preciso pedir? Mas não precisa ser muito inteligente, né? Eu sei que aqui todo mundo é inteligente, né? Mas se Ele está dizendo, Ele já nos deu todas, Ele já me deu tudo. Tá, se alguém chegar aqui e te der, sei lá, um carro, uma casa, e enfim, botar tudo na sua frente, você precisa pedir alguma coisa? Não, mas Ele já te deu. Então você não pede. O que você faz quando você recebe todas as coisas? Você recebe. Pastor, mas e aquele texto lá, eu sei que eu já li na Bíblia, que diz, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Lucas 11, versículo 9, em diante. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. O Pai, no meio de vocês, se o filho pedir peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Veja o versículo. Se vocês serem maus, dar boas aos seus filhos, que está nos céus, dá. Que? Você é filho, você precisa pedir o Espírito Santo? Quando você recebeu Jesus, você recebeu quem? O Espírito Santo. Então eu vou pedir o Espírito Santo se eu já recebi o Espírito Santo? Veja que o texto ele está falando pedir, ele está falando sobre o que? Peça o Espírito Santo, só que ele está falando antes da ressurreição, antes dele, o Espírito Santo ele ter descido no Pentecostes. Então ele está falando agora, eu sou filho, eu não preciso pedir porque Ele já me deu o Espírito Santo.
Ele já nos deu o Espírito Santo. Então, e através do Espírito Santo, nós acessamos aquilo que já nos foi dado gratuitamente, de graça, o apóstolo Paulo está falando. Então, eu devo pedir para o Espírito Santo, sim, o quê? Me ajudar a crer, me ajudar a acessar, me ajudar a caminhar, qual decisão tomar, o que eu vou fazer, vou para a direita, vou para a esquerda, para onde é que eu preciso pedir para o Espírito Santo, o Espírito Santo me ajude. Mas quando se trata de coisas, então Ele já nos deu, o Espírito Santo me ajude agora a acessar aquilo que já é meu, amém? Preciso acessar. Então, com Cristo, através de Cristo, o Pai nos deu de graça todas as coisas. Então, eu preciso, pela fé, trazer à existência aquilo que nos pertence, trazer à existência, amém? Então, como pastor? Agradecendo, tenha um coração grato, e só quem agradece, ouça isso, só quem agradece antecipado é aquele que crê que já recebeu. Você ouviu isso? Só quem agradece antecipado é aquele que crê que já recebeu. Vamos ver um exemplo. João 11, versículo 41, você conhece a história de Lázaro, ressuscitado por Jesus Cristo. Então, antes de Jesus ressuscitar Lázaro, o que ele orou? Você já prestou atenção nisso? Jesus, ele vai, você conhece toda a história, chega lá, diante onde Lázaro havia sido, onde ele estava enterrado, sepultado, o corpo dele. Havia passado alguns dias, e no versículo 41, então, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. Ou, uma outra tradução que eu tenho aqui, porque me ouvistes. Versículo 42, eu sei que sempre me ouves. Quando é que o Pai nos ouve? Sempre. Mas ouça o que ele está falando aqui assim. Ele diz aqui: eu sei que sempre me ouves. Veja, mas disse isso por causa do povo que estava ali. Veja que Jesus está falando aqui, e João está relatando. Então ele diz assim: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas ele falou isso por causa das pessoas que estavam ali, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Então veja o que aconteceu aqui. Jesus, ele agradece ao Pai por ter ouvido ele. Mas quando que o Pai tinha ouvido Jesus? Mas em relação aqui a Lázaro, porque ele diz aqui no versículo 41, ele diz: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Está aqui nessa versão? Não, porque me ouviste. Veja que é diferente do versículo 42. Ele está dizendo: então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Mas ouviu aonde? Veja 11, versículo 4. João 11, 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: ao ouvir o quê? Quando eles vieram mandar o recado para Jesus Cristo, dizendo que teu amigo Lázaro está perecendo, e ele diz o quê? Essa doença não é para a morte. Então, quando que o Pai ouviu Jesus? Ele está dizendo: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, quando Jesus, Pai, obrigado porque o Senhor me ouviu, ele está se referindo a esse texto aqui. Como que o Pai ouviu? Quando veio a notícia má, ele diz: não, essa notícia aqui, essa situação não é para a morte, é para a vida. Ou seja, Jesus cria, em outras palavras, ele tem uma promessa, ele está firme naquela promessa, descansando na promessa. Então, quando veio a notícia ruim, ele diz o quê? Essa morte, essa doença não é para a morte, o que eu falei antes. Olha assim, quando eu descanso, eu estou confiando. Só consegue agradecer quem crê antecipado, em outras palavras ali. Então Jesus, ele diz: Pai, obrigado porque tu me ouviste. É a resposta quando ele disse aqui: essa doença não é para a morte. Quer dizer, eu estou te agradecendo, em outras palavras, agradecendo antecipado, porque essa doença não vai acabar daquele jeito que as pessoas estão imaginando, mas vai ser da minha forma.
Isso é agradecer antecipado. Ou seja, pastor, veio, desmoronou o negócio, não sei mais o que fazer. Não, esse problema aqui assim não é para acabar com a tua vida, esse problema é para te levar num patamar maior. É isso que ele está falando. Depois ele diz aqui assim, depois de dizer o quê? Diz o texto, Lázaro vem para fora? Não, depois de dizer, eu sei que sempre me ouves. Então ele bradou em alta voz, Lázaro vem para fora. Veja que depois no versículo 42 ele diz, ele deixa bem claro, quando que o Pai ouve? Sempre. Depois Lázaro vem para fora. E ele diz depois, Pai, quando que o Pai o ouve? Sempre. Nós que estamos em Cristo, sempre o Pai, Ele nos ouve. Agora Jesus, Ele pediu para o Pai ressuscitar Lázaro? Sim ou não? Senão está meio fraco, está meio indeciso. Depois de dizer isso, depois de dizer o que? Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Ele pediu para Deus ressuscitar Lázaro ou não? Ele não pediu, Pai, em meu nome, vamos mais uma ajudinha, vamos ajudar a ressuscitar meu amigo aqui, não. Lázaro, vem para fora. Quando eu sei que o Pai sempre me ouve, eu estou diante de uma situação, pode ser até impossível, eu não preciso chegar, Pai, não. Essa situação cessa em nome de Jesus Cristo. Cessa, rola a pedra, vem para fora, Lázaro, vem para fora. Ele dá um grito aqui assim, Lázaro, vem para fora. O que Jesus ele pediu? Nada, ele trouxe à existência aquilo que já era. Ele trouxe à existência aquilo que já era. Romanos 4, versículo 17, para a gente estar concluindo. Então, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. E ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se já existisse. Então Jesus ele fez o que Paulo falou aqui de Abrão. Abrão olhou para o corpo dele já mortificados. E quando ele diz aqui assim, que chama a existência, o que dá vida aos mortos, ele está dizendo que é Deus que está dando vida a Abraão, que estava morto fisicamente, e olhando assim, a parte reprodutiva dele já estava feio o negócio ali, mas ele chama a existência aquilo que não existe como já existisse, ou seja, ele trouxe a existência, o milagre da reprodução aí assim. Então Abraão chama a existência, ele chama a sua paternidade, a promessa que Deus fez para ele. Abraão, contra a esperança, ele creu, ele trouxe à existência o que Deus havia falado. Então veja, quando nós descansamos em Deus, é isso que acontece. O descansar é onde que nós temos autoridade para manifestar o poder dele, amém? A fé não é dúvida, fé é certeza, fé é certeza. Creia nisso. Pastor, mas é difícil para entender. Deixa o Espírito Santo me ajude a agir dessa forma. Quantas situações que você vai se deparar, e se Cristo, você é um com Cristo, Cristo não está pedindo, Cristo está trazendo a existência, Cristo está declarando aquilo que é palavra de Deus, aquilo que é promessa de Deus. E eu creio que muita coisa Deus ele vai fazer na sua vida, através da sua vida, quando você entende quem você é em Cristo Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus ele é tremendo. Tem alguma tempestade que você está vivendo, está passando, em nome de Jesus Cristo ela vai cessar nessa noite. Deus ele é todo poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos, por gentileza. Talvez você lembre de alguma situação, talvez você lembre de alguma pessoa, talvez você está aqui nessa noite porque talvez você esteja enfrentando alguma situação difícil, mas você tem o Espírito vivificante, você tem o Espírito Santo na sua vida. E o Espírito Santo é aquele que age através da sua vida, através daquilo que você crê, através daquilo que você declara, através daquilo que você
entende que é a vontade de Deus para a sua vida. Pai, eu quero te dar graças uma vez mais também, assim como Jesus Cristo diante de Lázaro. Ele está ali naquela situação onde que muitos já haviam desistido, muitas pessoas estavam lá se lamentando, chorando, e aos olhos humanos não havia o que fazer, mas Jesus, ele sabia o que fazer. Jesus, ele não chegou ali por acaso, mas é porque tinha um propósito toda aquela situação. E Jesus manifestou o teu poder, manifestou o poder que havia nele, e esse mesmo poder está nas nossas vidas. Esse mesmo poder, ele opera em nós, ele opera a nosso favor, ele opera quando nós permitirmos que ele seja manifestado. Pai, assim eu quero declarar na vida do meu irmão, da minha irmã, de cada um, papai, que faz parte dessa obra, pai. Cada um, Senhor, que já teve um encontro com o Senhor, cada um que já teve um encontro não com um homem, com uma religião, não encontro com uma pessoa sábia, mas encontro com aquele que já era antes do princípio, aquele que é de eternidade a eternidade, aquele que está sempre conosco, aquele que sempre está conosco, jamais nos deixou, jamais nos deixará, jamais. Pai, que isso cresça dentro de cada um de nós, ó Pai, esse entendimento que não somos nós, mas o Espírito do Senhor em nós, ó Pai. É Ele que nos leva a dizer: acalma-te, cessa o vento, acalma-te, mar, agora. É Ele que nos leva a abrir os nossos lábios e declarar, Senhor, e agradecer, Senhor, antecipadamente, Pai, porque a palavra do Senhor, ela não falha, como o Senhor jamais falhou, Papai. O Senhor é fiel, cada promessa tem o sim no Senhor, ó Pai, o sim em Cristo Jesus, e Cristo, Ele é que cuida de nós, Cristo que está em nós, Pai. Louvado seja o Senhor, Deus, porque se alguém nessa noite enfermo, papai, aqui no nosso meio, se alguma dor, alguma enfermidade, essa dor, essa enfermidade é uma injustiça nesse corpo, papai, é algo que é injusto nesta vida, e por ser injusto, Pai, nós te agradecemos, porque essa injustiça não fará mais parte desse corpo, Pai. Pai, agora, Pai, nós trazemos aquilo que já nos foi dado gratuitamente, já nos foi dado através da obra perfeita na cruz do Calvário, que é a saúde, ó Papai queridos. Já foi nos dada a saúde, já foi nos dado, ó Papai, por isso nós te agradecemos já por esse milagre nesse corpo, por esse milagre nesses nervos, nesses ossos, ó Pai, por esse milagre nessa visão, Papai, nesta audição, nessa parte, Pai, pulmonar, Senhor, Pai, na parte respiratória, cardíaca, Senhor, Pai, muito obrigado, Pai, porque isso é promessa do Senhor, e tem o sim, Papai, não tem dúvida, Papai, tem a verdade, Papai querido, é a verdade. É verdade, Papai, por isso nós somos gratos, ó Pai, não só pela saúde, mas pela abundância, Papai, aquele que precisa de um milagre na área financeira, Senhor, Pai, já nos foi dado todas as coisas, ó Pai, eu trago a existência, Papai, pela fé, Senhor, esse milagre, Pai, para que essa dívida seja paga, para que essa dívida seja sanada, Pai, para que venham os recursos, ó Pai, aqueles recursos que o meu irmão, que a minha irmã estão colocando diante do Senhor como uma necessidade, Papai, e o Senhor em Cristo já veio suprir cada uma das nossas necessidades, Pai, e por isso eu declaro esse milagre, Papai, ainda nessa noite, Papai, esse milagre, Pai, nós não queremos entender como, Pai, nós só queremos, Pai, manifestar aquilo que já é nosso, Papai, já nos foi dado, Papai, já nos foi dado, Senhor, já foi nos dado, Papai querido, paz. Pai, aquele que está com a alma aflita, angustiada, a paz já foi lhe dada. Pai, nós declaramos, Pai, essa paz sendo manifestada, Papai. A alegria, Senhor. Pai, no lugar da tristeza, da dor, da angústia, Pai, a alegria, Pai, que já nos pertence, Senhor.
já é nosso. A sabedoria, Senhor, que é Cristo, Senhor, sabedoria nossa, já foi nos dado, ó papai, que o meu irmão, que a minha irmã na necessidade, diante daquele desafio, diante daquela situação, por mais difícil aos olhos humanos, mas que essa sabedoria seja manifesta, papai, através da sua vida, Pai. Ao abrir os seus lábios, uma palavra, Senhor, uma única palavra, Senhor, é suficiente, Pai, e milagres, portas se abrindo, Senhor, Pai, portões se abrindo, ó papai queridos, Pai, aquele que estava fechado, Pai, a partir de hoje não está mais fechado, ó Pai, em o nome de Jesus, porque é o Senhor quem vai à frente abrindo, Senhor, é o Senhor, ó papai. Oh, Pai, obrigado desde já, Senhor, obrigado, Pai querido, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado porque o Senhor está conosco, é o Senhor quem cuida de nós, o Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos mantém para cima, Jesus, para cima, mesmo diante das tempestades, das lutas, das dificuldades, mas é o trabalho, é o papel, é a atuação do Senhor em nós, nos mantermos para cima, papai. O povo mais feliz dessa terra, papai, o povo mais feliz de Balneário Camboriú, Senhor, o povo mais feliz dessa região litorânea, papai, o povo mais feliz, ó Pai, é aqueles que têm o Espírito vivificante, o Espírito de Deus, o Espírito Santo se movendo nas suas vidas, Pai, obrigado, porque ainda que o inferno se levante, ainda que o diabo se levante, os demônios se levante, mas o Senhor nos deu poder e autoridade para pisar, Senhor, para aniquilar, para neutralizar, papai, todo o levante das trevas contra as nossas vidas, contra os casamentos aqui, Senhor, contra os filhos, ó papai, marido, esposa, pai, cada situação nas nossas vidas, o Senhor nos deu poder e autoridade para neutralizar, papai, todo esse levante das trevas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado, porque o Teu reino tem avançado em toda essa região através dessa obra, papai querido, através de homens e de mulheres, papai, que sabem descansar no Senhor, ó papai querido, e dessa forma o Senhor tem feito maravilhas, continuará fazendo maravilhas, ó Pai, porque o Senhor dessa forma está sendo engrandecido, glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, papai. Obrigado, Jesus. Glorificado seja o teu santo nome, ó Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, papai. Amém.